Como diz a palavra, né? Que todo eu diminua e que só Cristo cresça em mim a cada dia, em nome de Jesus, porque nós carecemos da graça, do poder, da ministração do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, todos os dias, todo momento, amém? Hoje nós vamos falar sobre o joio e a rede. O pastor Ederson ministrou sobre o semeador. Nós vimos que ele falou de 4 tipos de pessoas, né, os corações das pessoas e a maneira que reagiram ao receber a semente. Domingo passado também o pastor Gustavo falou sobre a parábola do resgatador, né, dos perdidos. Então, nós vemos que a cada domingo Deus tem falado conosco e nós vamos continuar falando, né, sobre as parábolas. Eu estava dando assim, fazendo um apanhado e eu vi que só em Mateus Jesus fala em parábola 34 vezes sobre o reino, né? Então isso é maravilhoso. Quando Deus abre o nosso entendimento, por que Jesus falava em parábola? Ele falava contando uma história. Ele coloca aqui, no caso, a agricultura, né? E ele fala para que as pessoas, fazendo uma comparação daquilo que é a nossa vida espiritual, natural, e aquilo comparando como um campo. Então nós vamos nesse momento ler a palavra do Senhor que está em Mateus 24, que é a parábola do joio. Eu coloquei também como tema, pode pôr lá, você é joio ou trigo? Isso, irmão, não estou falando só para você não, é para mim também, viu? É para mim também. Então a parábola do joio em Mateus 13, 24 diz assim: outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boas sementes no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresce, produziu fruto e apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Aí vem a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe toda a espécie, e quando recolhe peixes de toda a espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então Jesus aqui, quando a Bíblia fala aqui que o semeador, né, Jesus está falando em parábola aqui, e a Bíblia fala lá em Isaías que Jesus falava em parábolas. Por quê? Para que eles ouvindo, escutando não ouvissem, né? E também para que eles não viessem a se converter. Por quê? Porque esse povo, eles já haviam se corrompido tanto que eles rejeitaram, né, tudo aquilo que Deus propôs para eles. Então nós vemos aqui que o joio fala de algo ruim. O semeador plantou uma boa semente. E quando começou a nascer a semente, a Bíblia fala que nasceu junto o joio. Por quê? O que aconteceu? Enquanto os homens dormiram, irmãos, enquanto eles dormiram,
o inimigo veio e semeou o joio. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem Jesus, eu também tenho. Será que nós temos estado atentos ou nós temos dormido a ponto de deixar o inimigo das nossas vidas muitas vezes semear algo que está em desacordo com a vontade de Deus e que isso venha nos prejudicar? Então esse inimigo semeou o joio. O joio, segundo eu estava assim pesquisando, eu dei uma olhada, o joio ele é uma planta similar ao trigo. Tanto é que se você já foi em lavoura de trigo, ou se você for, você olha, a gente conhece o joio porque ele é diferente nessa questão. Quando o trigo está dando fruto, que tem as sementinhas, o trigo ele pesa e dá-se uma caidinha. O joio não. O joio ele fica firme e ele é assim uma palha diferenciada, você percebe que ele é diferente, mas ele cresce junto. Quer dizer, ficam todos do mesmo tamanho. Você pode olhar que ele está do tamanho do trigo. Só que o trigo tem o fruto e o joio não tem. E a semente que dá no joio, ela é uma semente preta. Então nós vemos que a semente do trigo, se ela for amassada, ela é alimento. Mas a semente do joio, ela é veneno. Ela não serve para alimento. Então nós vemos aqui que este homem, ele dormiu. Aí vem os senhores, né, ali da casa e fala para quem semeou que se ele não plantou uma boa semente, ele responde que sim, plantou uma boa semente. E por que nasceu o joio lá no meio? Porque o maligno, o adversário, aquele que é inimigo das nossas almas, foi lá no campo desse homem e plantou o joio. O joio, ele é uma erva daninha. E o que a Bíblia fala da erva daninha? A Bíblia fala que toda semente que o nosso Pai Celestial não semeou, ela vai ser arrancada e ela vai ser queimada. Então, vamos querer ser essa plantação, vamos ser esse trigo que o Senhor semeou ali, esse Senhor aqui está representando Jesus. Nós vamos ver já, ele está representando Jesus, aquele que semeou a boa semente no campo. Também nós vemos que os servos pedem para o dono e o dono fala para ele, não, agora não, porque se arrancar o joio, vai correr o risco de arrancar também o trigo, porque o joio, a raiz dele é diferente. O trigo, quando ele está plantado, a hora que a semente pesa, o fruto pesa, a raiz sobe, ele fica mais para cima da terra. Enquanto que o joio, a raiz dele é profunda, é uma raiz diferente. Então nós vemos que até nisso, mas os dois, eles crescem iguais. Quando Jesus veio aqui e implantou o seu reino, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Jesus, ele tem no seu reino o joio e ele tem também o trigo. Não é, pastor Ederson? Ele tem as duas coisas. Só que na hora da colheita, quando Jesus, ele for agora no mundo espiritual, reinar, quando ele for agora fazer a colheita, ele vai colher somente o trigo, assim como esse homem do campo. Esse homem do campo, ele plantou, fez essa colheita, na hora de fazer a colheita, ele disse para os seus servos agora, então deixai crescerem juntos, e até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai em feixes para que sejam queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então o dono aqui que semeou a semente, ele quer que os seus empregados recolham somente o trigo e que o joio seja colocado à parte para ser queimado. O que isso ilustra para as nossas vidas? Ilustra que nós, tanto aqueles que são bons, como os maus. Então Jesus está mostrando isso, através desse campo, desse joio e desse trigo. Aí os discípulos, eles perguntam para Jesus, né? Eles vão perguntar para Jesus, quando eles chegam ali em casa, eles perguntam assim para Jesus,
Então, despedindo as multidões, aqui é a explicação agora da parábola, Jesus vai explicar para eles. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a eles, os seus discípulos lhe disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente, o joio, são os filhos do maligno. Então o joio, aqui ele é comparado como os filhos do diabo. O maligno é Satanás. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Então, na colheita, Jesus vai ordenar os seus anjos para que eles venham e colham e separem. Vai ser colocado, né, o trigo do lado para o Senhor, para o celeiro, e o joio também para ser queimado em outro lugar. Então nós vemos aqui que Jesus, quando falou isso para os discípulos, Jesus estava dando para eles entender. Ele falou para eles que ele era o Filho do Homem, que é o semeador, e também que o campo é o mundo, a semente são os filhos do reino, é eu, você, somos nós, somos a igreja, que estamos aqui plantados neste mundo para fazer a diferença. Nós não somos joios. Vamos declarar isso no nome de Jesus. Nós somos a boa semente de Jesus, a semente que o agricultor plantou, que foi o trigo, e os seus servos perguntaram se a semente que ele plantou não era uma boa semente. Nós somos a boa semente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Na hora da colheita, essas sementes elas vão ser separadas. Também, irmãos, a palavra joio, a etimologia dela, eu coloquei ela aqui no hebraico, e ela quer dizer o seguinte: joio ou cisânia é um zum, zanim, que vem da raiz zaná, significando prostituição ou prostituta. Esta raiz sempre sugere uma ideia de corrupção, dano, uma planta que prejudica a plantação do trigo, tal como a parábola bíblica descreve os filhos do maligno. Esses são o joio. Também zaná, essa raiz, da palavra, ela significa prostituição ou um comportamento imoral. A parábola nos ensina durante esta vida, o bem e o mal, eles crescem juntos, mas no final, na hora da separação, na hora da colheita, nós vemos que Jesus vai separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, que é o bem e o mal. Também, o trigo, ele produz semente, e as suas sementes, elas são robustas, ela é como uma castanha, não sei se você viu ela depois de madura, as sementinhas são assim mais ou menos, acho que não dá 1 centímetro, e elas são castanha, a cor dela, e ela é assim um tanto pesadinha. A do joio, como eu disse, não, ela é uma semente preta e é venenosa. Ela é nutritiva, ela é alimento. O joio produz sementes finas e pretas. As suas sementes contêm princípios tóxicos que podem causar envenenamento em humanos. Amém? Então esse é o joio. O joio causa tudo isso. Então nós vemos que o que uma pessoa pode, no caso, nós não sabemos quem é joio, nós não sabemos quem é trigo. Isso só Deus é que sabe. Mas uma coisa nós muitas vezes podemos ver, a diferença que há entre uma pessoa e outra. A pessoa que tem a bondade e a pessoa que tem a maldade. Só que essa pessoa também, ainda que ela seja má, ela pode se arrepender, ela pode ser transformada. Ainda que nós vamos comparar ela com um joio, mas Deus tem o poder de mudar, de transformar, e isso não cabe a nós. Por quê? Porque nós não mudamos ninguém. Quem é que muda? É o Espírito Santo de Deus, que convence o homem
do pecado, convence da justiça e convence do juízo. E quem é que transforma? Também é Ele. É Ele que muda as nossas vidas. É Ele que transforma. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. Todos nós, então, quer dizer, todos ficamos destituídos da glória, do reino de Deus. Mas Jesus agora, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele vem aqui nesse mundo. O mundo jaz no maligno, mas Jesus Cristo implanta o seu reino. E esse reino, como eu coloquei aqui para os irmãos, ele tem o joio e ele tem o trigo. Também nós vamos ver a diferença quando ele fala da rede. Lá no Velho Testamento, em Levítico, no capítulo 11, 12, lá fala, porque isso, o judeu ele não come algum tipo de peixe. Então, quando os pescadores pescavam ali no mar, quando eles percebiam que a rede estava cheia, eu não sei se você conhece rede de pescar, mas ela tem assim malhas de vários tamanhos. Meu pai pescava, a gente sempre andava junto para ir pescar, então eu conheço, às vezes eu ajudava até a remendar a rede, irmãos. Isso aí era só esporte, tá? E aí os peixes entravam, e sabe aqueles peixes? Tem um peixe que chama cascudo. O cascudo, ele entra e aquela barbatana dele enrosca na rede, e na hora de tirar a gente tem dificuldade até de puxar ele, mesmo puxando ele para sair daquela malha, e acaba arrebentando as malhas da rede. Então, todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Então, eles não comiam esse tipo de peixe. Então, nós vemos que quando o pescador, eles sentiam que a rede estava pesada, eles puxavam a rede e ali eles sentavam, a palavra diz que eles sentavam para fazer a separação dos peixes bons e ruins. Não é dizer que o peixe já veio estragado, eles não estavam estragados, mas eles eram ruins porque eles não comiam. Então, por esse motivo, eles tiravam eles fora, eles eram lançados, eles eram jogados fora. Então, Jesus ele vai comparando o reino, que lá no reino vai acontecer a mesma coisa. Todos aqueles que não estão de acordo com a vontade de Deus, todos aqueles que não receberam Jesus na sua vida, no seu coração, todos aqueles que não mudaram, que não foram transformados pelo poder de Deus, esses não entrarão no reino de Deus. E a Bíblia também, ela tem uma lista de pessoas. Às vezes a gente pensa assim que... Já me falaram para mim assim que a Bíblia não fala de pecado, e a Bíblia fala. Você quer ver? Vamos lá em 1 Coríntios 6... 9 e o 10. Olha o que a palavra do Senhor diz. Não sabeis, essa aqui é a lista de pessoas, né, que não vão morar no céu. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está falando de reino. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você viu que só aqui, 2 vezes fala do reino. Essas são as pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Por quê? Porque no reino de Deus não entra pecado. No reino de Deus não entra pecado. Todos que adentrarem no reino, todos que forem fazer parte do reino, esses serão pessoas que o Senhor vai selecionar. O Senhor vai separar. E só eles vão entrar. Também nós vemos que quando ali fala também que os peixes ruins foram recolhidos os bons e os maus foram jogados fora. Eu falei lá em Levítico, né? Você volta lá mais uma vez, fazendo um favor? Capítulo 11, verso 9 a 12. Vamos ler os 3 versículos para os irmãos entenderem bem certinho o que fala sobre a lei lá no Velho Testamento. De todos os animais que há nas águas comerei o seguinte:
todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios. Esses comereis. Esses é o que pode. Esses são os que pode. Vamos lá. Porém, todo o que não tem barbatanas, nem escama, nem nos mares, nem nos rios, todos os que enxameiam as águas, todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós outros a abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Então, irmãos, quando esse tipo de alimento aqui, o judeu ele não come. O peixe que eles comiam era selecionado, aquele primeiro versículo 11, lá 9, que nós lemos. Então, nós vemos que eles fazem separação, né? E a palavra do Senhor diz aqui, que o joio, ele é essa erva daninha, ele é esse mal, ele é algo ruim. Então, Jesus está comparando aqui que o joio não vai entrar no seu reino. Não vai entrar no seu reino. Então, às vezes a gente brinca, não sei se já aconteceu com você, de brincar e de falar para alguém, erva daninha, esse é o mais comum, joio eu ainda não ouvi não, se falou eu não ouvi. Mas eu creio que a partir de hoje, né, a brincadeira vai mudar a conversa, né, olha lá o joio. Mas só que a gente brinca, irmãos, às vezes com esse tipo de conversa, mas é como eu disse, nós não sabemos quem é o joio, nós não sabemos. Porque nós não temos este poder. Esse poder, ele pertence para Deus. Deus, ele conhece os nossos corações, é Ele que nos julga, é Ele que olha para dentro de nós. Nós vemos que ainda que haja algo em oculto, só Deus sabe. Vocês lembram que há pouco o pastor Gustavo falou sobre Davi, quando recebeu a visita de Natã, e ele jamais poderia esperar que Deus havia mandado alguém lá, porque já conhecia o coração dele e falar o que falou para ele. Então esse poder nós não temos para saber quem é joio, jamais vamos ter. Mas a palavra do Senhor diz que no dia da colheita ele vai fazer essa separação, porque só ele tem esse poder. Então nós vemos que essas duas parábolas ensina que no final, se nós não partirmos antes para o Senhor, no final, no juízo final, o Senhor sabe que vai enviar os seus anjos e eles sabem quem é o joio e quem é o trigo. Eles serão separados. Também nós vemos que nós podemos dizer aqui que fala também do governo de Cristo. Porque quando houver toda essa separação, Cristo vai reinar. Ele fala de um reino, ele fala de um governo, e esse governo é do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele vai reinar. Então, quando ele compara o reino do céu a esta rede, ele fala da semelhança ali com o joio, que acontece a mesma coisa, que vai tirar o bom, tanto da rede, né, quanto do campo. Vai tirar o ruim, tanto da rede quanto do campo. Então, no mesmo capítulo, nós vemos que todos eles vão ser tratados iguais. Também nós vemos que o juízo final, ele vai ser algo crucial. Porque, irmãos, pensa bem, nós chegarmos na hora de fazer a colheita, ou mesmo que nós estamos aqui hoje, nós não sabemos passarmos para o Senhor, dormirmos e acharmos que dormimos no Senhor. E quando nós acordarmos por uma outra realidade. Então eu penso, né? Às vezes eu fico refletindo, eu fiquei lendo, analisando e pensando, Deus, quando a gente ora, a gente clama a Deus, e eu falo para o Senhor, Senhor, vê se há em mim algo que precisa ser mudado, que precisa ser tirado, que o Senhor direcione a minha vida, porque só Ele tem esse poder. Às vezes a Bíblia diz que nós fazemos coisas que aos nossos olhos elas até parecem coisas boas, mas não são. O final delas é morte. E nós, muitas vezes, alegramos o nosso coração com coisas que são passageiras. E Jesus está mostrando aqui as coisas que vão perdurar pela eternidade. Não são. O reino não é comida, ele fala isso. O reino não é comida. Essas coisas aqui tudo passa. O reino para nós é a eternidade com Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus.
também nós vamos ver lá em Mateus, a palavra do Senhor, Mateus 7, 23. Aqui vem uma advertência, né? Jesus, naquele dia, vai dizer: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aonde está sendo edificada a sua casa? Na rocha que é Cristo? Se for, irmão, você pode ter a certeza plena que Jesus é com você. E que na hora, né, quando os anjos recolherem, e quando for dado a voz para que seja lançado no fogo, a palha, o feno, o joio, que eu e você, que nós, como igreja, sejamos recolhidos no celeiro do Senhor. Porque eu creio assim, triste coisa vai ser para aqueles que ouvirem a palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Isso será terrível. Então esse alerta, quando Jesus está falando aqui, comparando o trigo, que é algo bom, com o joio, e também falando sobre a pesca, e mostrando os peixes ruins, né? E mostrando os peixes bons, que servem para alimento. Jesus está comparando as nossas vidas com o bem e com o mal. Amém. Aqui nós temos a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Tudo que é decorrente da nossa vida física aqui, ela vai ser transponível para nós, para a vida espiritual, para o reino de Deus. Então, se você está aqui, pratica a justiça. Se você está aqui, você anda certinho nos caminhos do Senhor, você pode ter certeza que você, Deus está olhando para você e vendo o seu coração. Mas a Bíblia fala que aquele que vive na iniquidade, no pecado, no roubo, na mentira, essa é uma advertência de quem está vivendo no pecado. A Bíblia fala que o diabo é o maligno. A Bíblia fala que todos aqueles que mentem são filhos do diabo. Então o diabo, ele é homicida desde o princípio, mentiroso. Então todas essas coisas pertencem ao diabo. Quem é cristão pertence a Deus. Quem é cristão fala de justiça, fala do amor de Deus, fala de salvação. Então não há espaço para que cresça o joio. E ainda que o diabo muitas vezes queira semear alguma semente na sua mente, na nossa mente, nós devemos rejeitar. Nós devemos declarar pensamento do diabo. Porque a nossa mente, ela batalha constantemente contra o reino das trevas. Constantemente, a nossa mente. Então, veio um pensamento, na hora, declara em nome de Jesus, pensamento maligno. Eu te rejeito no nome de Jesus Cristo. Rejeita todo pensamento maligno. Amém. Vou falar assim bem rapidinho. Outro dia eu falei de um irmão meu. E eu só vou contar o que aconteceu com ele. Às vezes a gente vai falar de Jesus para ele, começa, ele bate de frente, porque ele tem outra ideologia. Aí ele disse que uma noite ele deitou para dormir, e quando ele deitou, disse que veio um ser horrível, aquela mão pesada, catou ele assim, tentou empurrar ele assim, amassar ele. Nesse momento ele disse que não sabe como a mente dele gritou: o sangue de Jesus tem poder. E quando a mente dele falou isso para ele, disse que aquele ser, aquela coisa, soltou ele. Aí eu aproveitei e falei para ele, então, para você ver, o reino das trevas, o diabo, ele quer te matar. Às vezes nós temos uma oportunidade de conversar, ele sai fora, ele não quer ouvir. Mas eu falei para ele, você viu que Jesus tem poder sobre os demônios, sobre todo o principado, toda a hierarquia. Jesus tem autoridade, foi dado a ele, foi dado a Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que toda autoridade, todo poder foi dado a Jesus Cristo para reinar, com justiça, com equidade. Então nós vamos, irmãos, declarar que nós fazemos parte desse reino de justiça. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos lá em Coríntios, né, quem que não vai entrar no céu. Mas também nós temos, irmãos, daqui a pouquinho eu vou ler, quando nós estivermos aqui já quase finalizando, nós vamos ver quem que tem
aqui na palavra do Senhor, que fala sobre aqueles que herdarão o reino de Deus. Aqui tem tudo para nós. A palavra do Senhor, ela é completa. A palavra do Senhor, ela é para cada um de nós. Quando nós nos apropriamos desta palavra que tem poder, o Senhor entra com provisão, com intervenção nas nossas vidas. O Senhor trabalha em nosso favor. O Senhor envia anjos para ministrar em nosso favor. Então, tudo isso depende de mim e de você. É nós que buscamos, é nós que edificamos a nossa casa, como nós acabamos de ler ali. Aonde você tem edificado sua casa? Então edifica a sua casa na palavra do Senhor, no reino de Deus. Procura estabelecer com profundidade na sua vida a palavra. Declara essa palavra que tem poder. A Bíblia fala assim: se o Filho libertar, verdadeiramente nós vamos ser libertos. Se nós conhecermos a verdade também, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então quem tem poder para fazer de mim, de você, que nós sejamos bons, é a palavra. Não tem outro meio. Filosofia não muda. Tem um pessoal que anda com uns livrinhos assim, não vou falar nome de religião de ninguém, mas de filosofia, que você tem que ter um pensamento positivo, que você tem que levantar e pôr o pezinho direito para o lado de fora da cama, que você tem um punhado de coisa assim. Isso não muda a sua vida, isso não muda a minha vida. Sabe o que muda a minha vida e a sua? Quando nós posicionamos diante desta palavra. Eu pecava, eu errava, eu não vou pecar mais. Você continua em pecado? Qual é seu pecado? Então você muda, se posiciona diante de Deus e fala: Senhor, a partir de hoje eu declaro que eu vou mudar de vida. Por quê? Porque eu quero ser parte desse reino. Eu quero ter mudança na minha vida. Então quem faz a escolha é você. Quem faz a escolha sou eu de participar desse reino. Porque na hora da colheita Jesus sabe quem você é e sabe quem eu sou. E tem outro, irmãos, até o diabo sabe quem você é e quem eu sou. Ele sabe. Ele não deixa por menos. Então que nós possamos no nosso dia a dia buscar o Senhor na palavra, nos alimentar da palavra, estar sempre nos edificando, declarando. Quando tivermos dificuldade, irmãos, em alguma situação, procura. Nós temos aqui os pastores, temos pessoas idôneas aqui que você pode procurar para orar. Temos a pastora Jaque, que também já está quase exercendo a função dela, que ajuda na parte psicológica, na parte terapêutica. Então, você procura alguém que possa te ajudar você. Você pensa que porque você está na igreja, porque nós estamos aqui, nós não temos problema? Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos uma condição pecaminosa, que essa faz parte das nossas vidas. O que nos difere é que nós aceitamos Jesus Cristo. O que nos difere é que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, ele nos purifica de todo o pecado. Então esse é o nosso passaporte para a vida eterna. Mas a nossa condição, ela era igual a dos outros, todos nós. Então nós precisamos que Jesus venha, reina nas nossas vidas, que nós possamos fazer a diferença. Então Jesus estava falando para os discípulos, depois particular em parábolas, explicando para ele o que era o reino, quem eram as pessoas, contou a história ali para eles, como se diz, se localizarem do que estava acontecendo. Mas para os outros lá fora, a palavra do Senhor diz que a eles não foi dado a conhecer sobre o reino. Então nós vemos que Jesus, ele quer mudar a minha vida, quer mudar a sua vida. Vamos ver lá em Efésios 6, que fala, se você tem problema, se o teu pecado é algo que você não consegue se libertar, eu vou te dar aqui um versículo para você ler, que está lá em Efésios 6, 12, que fala onde que é a nossa luta. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então nós vemos que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas nós temos uma luta interior todos os dias.
e que você possa, todos os dias da sua vida, buscar o Senhor, orar, declarar isso, como eu falei, procurar se inteirar de alguém que possa também te ajudar você na condição que você estiver passando. Então nós vimos aqui que esse inimigo semeou o joio, né? E que por esse homem, por os homens terem dormido, o que aconteceu? O inimigo semeou o joio no meio do trigo. Então nós vemos que o reino, ele fala da soberania de Deus. Eu vou já dar uma apressadinha agora, né? Eu quero convidar os irmãos para nós estarmos orando, irmãos, nós colocando as nossas vidas mesmo no altar de Deus. Então aqui Jesus está mostrando, falando sobre o reino, e reino ele fala de soberania, da soberania de Deus, ele fala tanto daqui nós no presente como no futuro, né? E isso manifestando-se através do senhorio de Jesus Cristo. Porque quem foi que veio aqui estabelecer o reino? Foi Jesus. Também fala da nossa vontade, da vontade do nosso coração, que somos nós os crentes no mundo, que é o campo que Jesus ilustrou na parábola. Também esse reino, ele será consumado. E ele será tornado visível, porque hoje o reino ele é invisível, mas ele vai se tornar visível. Quando fala que vai cortar os feixes, que vai separar, que vai colocar o trigo num lugar e o joio no outro, está falando de um reino que até agora ele seria invisível, mas ele vai se tornar visível, que é onde nós vamos morar, é onde nós vamos juntamente reinar com Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus? Também, o reino dos céus, não há diferença em, como se diz, em tudo aquilo que ele é universal. O domínio do Senhor, ele é universal, para mim e para você, todos nós. Então o Senhor, ele vai estabelecer um novo céu, uma nova terra, um domínio universal, e o reino de Deus, ou o reino dos céus, independente que seja reino dos céus ou reino de Deus. O judeu também, ele não falava muito o nome de Deus para não pecar contra Deus, né, pastor? Eles tinham o medo de falar de Deus e pecar contra Deus. Então, ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino onde nós vamos participar, o reino da justiça, o reino onde Cristo vai reinar, nós também vamos reinar com Ele, vai ter essa separação. O reino de Jesus e o reino das trevas. Então, o reino de Deus, nas nossas vidas, ou na sociedade que nós vivemos, através da presença, né, de Cristo, nós temos os ensinamentos da palavra, e tudo isso se manifesta plenamente, se manifesta plenamente hoje, nas nossas vidas físicas, e se manifestará no nosso futuro com Cristo. Também nós vemos que Jesus, ele falou lá em Romanos 14:17, que foi eu disse sobre que o reino, ele não é coisas externas, também ele não é comida. O reino, ele não é bebida. O reino são valores internos de justiça, de paz, daquilo que Deus oferece para mim e para você. O reino de Deus é a alegria no espírito, para mim e para você. Então você vê que o joio, ele não dá bom fruto, não serve para nada, ainda é veneno. Mas o trigo, ele além de ser alimento, né, ele é bom, ele tem nutriente. E o joio, irmãos, quando está lá na plantação, ele faz de tudo para sugar, para arrancar, né, o nutriente do trigo. Depois você pode pesquisar que você vai achar lá. Porque às vezes eu coloco aqui, mas eu acabo na hora falando e não falo alguma coisa. Mas ele ainda suga, ele tenta tirar, porque a raiz dele é diferenciada e ele esparrama as raízes, e onde as raízes vai passando, ele vai sugando o trigo. Então, irmãos, deu para ter ideia o que é uma erva daninha? O que é o joio? É algo ruim, é algo mau, é algo que não se aproveita, é algo que vai ser queimado, é algo que vai ser exterminado. Esse é o joio. Também eu vou fazer uma pergunta. Quem entrará no reino?
você acha que vai entrar no reino? Pergunta para você. Quem que vai entrar no reino? No reino só vai entrar aqueles que fazem a vontade do Pai, a vontade de Deus. Nós vamos ver lá em Salmos, no capítulo 15. Salmo 15:1 ele diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, prática da justiça de coração e fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas a honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém, irmãos? Então nós vemos ali uma lista de pessoas, né? Ali fala que ele não empresta, ele com usura, querendo sempre tirar proveito, ele é uma pessoa boa de coração. Então ali está uma dica, né? De qualidades de pessoa que vão herdar o reino de Deus. Essas pessoas que vão entrar, que vão fazer parte do reino de Deus. Jesus fala para os discípulos que também aqueles que são limpos de mão, puros de coração, são aquelas pessoas que realmente servem a Deus de todo o seu coração. Então nós vemos que enquanto a igreja existir, até a volta de Jesus, vai ter o joio, vai ter a palha. Nós sabemos que o joio é venenoso, mas nós não temos como mudar isso. Porque o joio, ele e o trigo vai andar junto, porque eles vão crescer junto. Quem é joio e quem é trigo, nós, como eu disse, nós não sabemos. Quem é joio e quem é trigo. Isso só quem sabe é Deus, porque é só Ele que conhece a retidão do nosso coração. Também, nós não temos nem poder, nem capacidade de olhar para alguém já assim, de imediato, falar as qualidades dela ou as más qualidades que ela tenha, porque isso não cabe a nós e taxando ela como joio. Também os discípulos quando eles disseram para Jesus que queria também arrancar o joio, Jesus falou para eles, não somos nós que arrancamos. Nós podemos orar por qualquer pessoa, ajudar qualquer pessoa, mas na hora de arrancar, na hora de separar, nada disso cabe a nós, porque só quem tem esse poder para fazer isso vai ser Jesus, que vai ordenar, nem ele vai fazer, ele vai ordenar aos seus anjos. São os anjos que vão fazer a separação diante do poder de Jesus Cristo, ordenando a eles para que eles façam essa separação. Então, como o joio e o trigo são muito parecidos, idênticos quase, né? Então nós vemos que se arrancar o joio, prejudica o trigo. Arranca o trigo junto e o trigo morre. Então tem que deixar andar junto. E em separação, e Jesus vai separar a palha, vai separar o que é trigo, e também vai colocar no celeiro o trigo, e o joio vai para o fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Ali será um momento final decisivo de toda a humanidade. Quero falar para você, hoje é um dia especial para a sua vida. Hoje Jesus está te dando oportunidade, se você, diante de tudo que foi falado, você para você mesmo, você perceber que tem algo na sua vida que precisa ser mudado, que precisa ser tirado. Você sabe, como eu disse, nós não arrancamos nada de ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de visitar o teu coração, de mudar a sua vida, de mudar a cada dia o seu trajeto, para que você venha, a fazer parte desse reino.
Se você já aceitou Jesus, e se você hoje está vivendo um momento, o Senhor está te dando ainda uma chance. Eu às vezes converso com pessoas, ela fala assim, mas por exemplo, um dia lá eu fiz algo errado, eu continuei na igreja, esse que é o perigo, irmãos. Confessa o pecado, clama a Deus, não deixa essas coisas tomar conta do seu coração, não deixa que essa semente maligna, esse joio, venha brotar no seu coração, mas ora a Deus, busca o Senhor, clama a Ele, seja um trigo, seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa que ajuda o outro, que estende a mão para o outro, tudo isso, Deus olha para mim e para você, Ele sabe como é o meu e o teu coração. Hoje você está disposto a ter uma mudança de vida? Hoje você quer que Jesus venha fazer a diferença na sua vida? Só Ele sabe. E como eu disse para você, às vezes eu estou orando e eu falo para Deus, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que depois dele ter elevado muitos ao conhecimento da verdade, que não venha ele a ser reprovado, porque nós não sabemos, nós precisamos fazer a coisa certa, isso eu tenho certeza. Se você não tem feito tudo certo até ontem, hoje você tem a oportunidade de se arrepender, hoje você tem a oportunidade de se consertar. Hoje você tem a oportunidade de, quando Jesus ordenar aos seus anjos, se você, eu, nós aqui não partirmos antes, nós temos ainda a oportunidade, quando Jesus ordenar, que seja nos 4 cantos, separado, o joio, a palha, o feno, seja o que for, e o trigo, que nós possamos ser colocados no celeiro do Senhor para a eternidade. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu convido você a se colocar em pé. Amém? Se hoje Jesus bate a porta do seu coração, se hoje você quiser mudar o trajeto da sua vida, se hoje você que ouviu esta palavra e que você está vivendo em desacordo com a palavra de Deus, não espere passar para o outro lado. Aproveita essa oportunidade hoje e coloca a sua vida no altar de Deus. Se você quiser vir aqui à frente para orar...